Mais uma vez, boa noite a todos. Podemos nos acomodar melhor para a nossa leitura de hoje. Então, boa noite. Espero que dentro da medida do possível vocês estejam bem, protegidos, com saúde e também com equilíbrio mental, com equilíbrio emocional, porque realmente esse momento que a gente tem passado aqui no Brasil tem se configurado cada dia mais amedrontador. Essa semana, ontem, dia 19, morreram 1.119 pessoas com a Covid-19, né? E isso tem um impacto na nossa emoção, tem um impacto na nossa mente, tem impacto nas nossas relações. E o caminho do praticante espiritual é sempre trabalhar para a gente ficar bem momento a momento. E eu me lembro que há muitos anos, eu acho que foi 2001, 2002, há muitos anos eu ouvi uma frase bem interessante, que é a seguinte: é preciso dar o melhor de mim para eu conseguir o melhor para mim. Aparentemente é uma frase que pode ser individualista, mas é uma reflexão importante. Dar o melhor de mim para eu conseguir o melhor para mim. Antes de começar a leitura do texto, eu queria fazer uma observação, uma pequena observação, uma pergunta, que é a seguinte: imagine só que você está em um local que não tem estímulo algum. O que é que mais iria brotar em você? Qual seria a sua tendência? Era de pensar sobre o quê? Era de sentir o quê? Imagine que você tenha o tempo disponível para você fazer o que você desejar. O que é que você faria? Para onde que essa tendência mais sutil que você tem iria lhe levar? No seu momento livre, essa tendência te puxa para onde? Você vai fazer o quê? O que é que você tem? De que maneira você tem usado a sua energia vital?
É interessante que às vezes as pessoas elas querem ficar bem a partir do zazen. Vou fazer o zazen para eu ficar bem. Só que às vezes não tem o cuidado de pensar o seguinte: como é que eu vou chegar no zazen? Qual vai ser meu estado mental, emocional para enfrentar o zazen, para enfrentar a parede, para enfrentar aquele momento parado? E quando a gente não treina muito, a nossa tendência é abandonar logo. E quando a gente abandona por conta dos incômodos físicos, ou algum incômodo mental, ou algum incômodo emocional, quando a gente abandona, a gente não vai se beneficiar do zazen. Porque a gente vai rapidamente sair e aquela fase mais importante, vamos chamar de um calmo repousar, de uma tranquilidade que vai começar a surgir em nós, a gente não teve disciplina suficiente para entrar lá, porque lá é o que nos interessa. E é curioso porque os textos budistas, né, os textos zen, principalmente, eles falam muito assim. Do mesmo jeito que esse portal para você praticar o Dharma, ele se abre em alguns momentos, esse portal também ele se fecha muito mais rapidamente do que se abre. E é interessante também notar que como é fácil a gente sair desse caminho, como é fácil a gente se perder nesse caminho. Porque basta uma palavra. Se eu disser, por exemplo, agora, futebol, aí as nossas projeções sobre o futebol vão começar a se manifestar. O Flamengo, o Vasco, a CBF já está querendo começar o Campeonato Brasileiro agora em junho. Se eu falar simplesmente água, aqui está chovendo, aqui está seco, aqui. Então, é muito sutil o caminho, a prática do Dharma, ela é muito sutil. É muito fácil a gente realmente se perder, a gente perder esse portal. Então, assim, parece que tudo afasta a nossa mente do caminho. Às vezes, uma notícia que está passando na televisão nos leva ao caminho contrário do zazen que iríamos fazer até antes da notícia chegar para nós. E o mestre Dogen, ele fala muito dessa questão do quanto é importante a gente praticar, agora não praticar com objetivos individualistas, para ganhos individuais, para ganhos pessoal, né? Que é o que eu não estou dizendo jogue o ego fora, não. O ego, ele é importante. Graças a ele você entra e sai. Graças ao ego você vai caminhando. Só que chega uma hora que ele não serve mais. E às vezes é preciso saber como se desvencilhar dele. Mas é importante a gente dizer, reforçar aqui e agora. O ego, ele tem que ser o nosso aliado e não o nosso inimigo. Então, é importante que a gente aprenda a dar o melhor da gente para a gente conseguir o melhor para a gente. Isso na própria prática do Dharma. Mas sem ter puramente
no sentido egóico da palavra. Lembrar que se eu estiver bem, as pessoas à minha volta também tendem a ficar bem. E o mestre Dogen, nesse texto Gakudo Yojin-shu, pontos a observar no estudo do caminho, no capítulo 4, ele diz o seguinte: a necessidade da prática não egoísta do caminho, ou simplesmente não pratica os ensinamentos do Buda com ideia de ganhos. E ele diz: na prática do caminho, é necessário aceitar os ensinamentos verdadeiros de nossos ancestrais, colocando de lado nossas ideias preconceituosas. O caminho não pode ser realizado com ideias ou sem ideias. Apenas quando a mente da prática constante coincide com o caminho, corpo e mente conhecem a paz. Quando o corpo e a mente não estão em paz, espinhos crescem no caminho da iluminação. Ou seja, às vezes a gente deseja, só que se tivermos alguns espinhos, esses espinhos eles vão se manifestar. As dificuldades elas vão se manifestar. Dificuldade pode ser a nossa interdependência, determinados relacionamentos, por exemplo, familiares, outros tipos de relacionamentos. Ou até mesmo a nossa sobrevivência, porque tem gente que precisa trabalhar muito. E quando a gente precisa trabalhar muito, como é que a gente para? Ou até mesmo a nossa saúde física e mental. Como então harmonizar a prática pura com o caminho? Para assim o fazer, a mente não pode estar apegada nem rejeitando nada. Necessita estar completamente livre do apego à fama e ao lucro. Ninguém se submete ao treinamento budista por causa dos outros. A mente dos praticantes budistas, como a da maioria das pessoas de nossa época, todavia, está longe da compreensão do caminho. Elas fazem aquilo que os outros elogiam, mesmo sabendo que é falso. Pesado. Vou repetir. Elas fazem aquilo que os outros elogiam, mesmo sabendo que é falso. Por outro lado, elas não praticam aquilo que os outros desdenham, mesmo que saibam que este é o verdadeiro caminho. Quão lamentável. Então, um dos ensinamentos budistas mais importantes que a gente aprende é que tudo que existe é o caminho iluminado. E quando a gente começa a praticar, a entender que tudo que existe é o caminho iluminado, de que maneira essa realidade se manifesta para mim? Como é que eu posso ver o aspecto libertador? A gente vai ficando entusiasmado com a prática, porque a gente vai começar a ver, não puramente pelo ego, a gente vai começar a ver as coisas como elas são. E era uma coisa que eu ficava muito inculcada assim na minha cabeça. A monja dizia lá, que a gente possa ver a realidade como ela é. Eu disse, eu acho que eu vejo as coisas como são. E quando eu fui entendendo, eu não vi as coisas como são. Eu vi as coisas a partir de uma base egóica.
E quando a gente vê a partir dessa base egóica, nós não estamos vendo a realidade como ela é, apenas como nós a projetamos. Por isso que o mestre Dogen ele fala: ver, praticar, além de preocupações de ganho. Continuando. Reflita tranquilamente se suas palavras e suas ações estão unidas com o Dharma ou não. Reflita tranquilamente se suas palavras e ações estão unidas ou não com o Dharma. Se fizer isto, você irá perceber o quanto elas podem ser prejudiciais. Os olhos penetrantes dos Budas ancestrais estão constantemente iluminando o universo inteiro, que é o olhar dos Budas, é o olhar iluminado. Então, existe uma forma de entender a realidade de maneira iluminada. Budista que é budista, o verdadeiro praticante, ele tem que começar a entender a realidade a partir dos preceitos budistas, a partir da percepção do Buda. Qual é esta percepção? Isto a gente vai praticando e a gente vai começando a compreender. Uma coisa que é muito recomendada e às vezes a gente esquece é que o mais importante é a prática do zazen. Zazen, 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 porque se a gente começa simplesmente a estudar, a gente começa a pegar aquela coisa que a gente estudou e começa a misturar com as nossas visões, muitas vezes egóicas. Por isso que a recomendação é zazen, kinhin, zazen, kinhin. A gente vai fazer um kinhin qualquer dia desse aqui. Ou seja, prática da meditação, sentada e andando, o tempo inteiro. Que é para esses conteúdos egóicos diminuir e você ver o dragão como ele é. E ele continua. Desde que os praticantes budistas não fazem nada para si mesmo, como eles poderiam fazer algo pela fama ou pelo lucro? Vocês devem praticar o Dharma. Observe como até os animais e insetos nutrem sua prole, tolerando vários sofrimentos durante o processo. Essa é pesada. Observe como até os animais e os insetos nutrem sua prole, tolerando vários sofrimentos durante o processo. Ou seja, no caminho até a iluminação, nós vamos ter momentos dolorosos. E cuidado, viu? Porque às vezes os momentos dolorosos, eles são mais importantes do que os momentos mais felizes. Porque muitas vezes os momentos mais felizes são aqueles que nos afastam do caminho. Não estou dizendo que devemos nos abraçar com a dor e com o sofrimento. Não é isso que eu estou dizendo. Mas como é que eu mantenho minha prática chegando à dor ou à felicidade? Existe um equilíbrio. Os pais não pretendem ganhar nada com suas ações. Mesmo após sua descendência ter alcançado a maturidade. No entanto, embora sejam somente pequenas criaturas, têm profunda compaixão por sua prole. Isso também é assim com relação à compaixão dos Budas e ancestrais. O precioso ensinamento desses vários Budas, todavia, não está limitado somente à sua compaixão. Ao contrário, eles aparecem em incontáveis modos pelo universo inteiro.
Esta é a essência do Dharma. Esta é a essência do budismo. Nós já somos criança Buda. Por esta razão, devemos seguir seus passos. Devemos praticar o Dharma. Praticantes não pratiquem o Dharma apenas pelos seus próprios interesses. Não pratiquem o Dharma de Buda por fama e lucro. Não pratiquem o Dharma de Buda para obter recompensa meritosa. Eu quero ter méritos. Bodhidharma diz, não méritos. Simplesmente pratiquem o Dharma, pratiquem o budismo por causa do Dharma, por causa do budismo. Este é o verdadeiro caminho. Você e eu não somos nada além do que a natureza búdica. Nós somos Buda. A grande questão é que nós estamos operando dentro de identidades. Nós nos confundimos com os aspectos mais grosseiros, mas a nossa essência, a nossa natureza verdadeira é igual ao dos Budas. Na base, somos todos igual. E nós fazemos a Zen para acessar esta natureza Buda que já está aí. E não para pegar alguma coisa fora. Essa é a nossa reflexão de hoje. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.